E se eu te disser que existe uma ferramenta gratuita que lê os seus materiais, cria questionários, responde suas dúvidas, cria resumos, cria mapas mentais, organiza uma linha do tempo, explica vocabulário e ainda transforma tudo isso em áudio para você escutar e estudar. Sim, isso já existe e eu vou explicar como funciona. Mas antes eu só quero te mostrar o trechinho de um podcast que saiu a respeito de um vídeo meu aqui no canal, um vídeo que eu gravei em português e saiu esse podcast em inglês debatendo o conteúdo que eu fiz aqui no canal. Olha só que legal, que honra ver aonde o meu canal tá chegando. How might really embracing this idea of learning by doing, of learning to speak by speaking, how might that redefine your entire language learning journey from here on out? Lots to think about there. Thank you so much for joining us on this Step Dive. Legal ver o meu conteúdo assim, né, discutido em inglês. Só que tem um detalhe, essas pessoas não existem. E esse podcast foi gerado através de inteligência artificial. That's what I'm talking about. É disso que eu tô falando. A inteligência artificial já tá na nossa vida, não tem mais volta. E a gente tem que saber e entender como a gente pode usar esses novos recursos para o nosso benefício, para fazer com que a gente aprenda melhor, estude melhor, para facilitar a nossa vida. E é nisso que eu vou te ajudar aqui hoje. Esse podcast, com base no meu vídeo, foi gerado por IA através de uma ferramenta do Google, gratuita inclusive, tem tudo para revolucionar a forma como a gente aprende, como a gente estuda, que se chama Notebook LM. E eu acho interessante que eu não vejo muita gente falando sobre essa ferramenta aqui no Brasil ainda. E o Notebook LM pode te ajudar não só nos seus estudos de inglês, que é o foco aqui no meu canal, né? Eu vou te mostrar como isso pode acontecer, mas também te ajuda a estudar para qualquer coisa, gente. Por exemplo, para o Enem, para alguma matéria de escola ou até para algum assunto do seu trabalho que você sabe que você tem que aprender, mas você não teve tempo ainda. Ele pode te auxiliar de uma forma extremamente eficiente, basta você saber usar essa ferramenta. Então, o que é o Notebook LM? Ele é um assistente de IA, ou seja, ele precisa das suas instruções para que ele consiga te ajudar. Ele não age sozinho. E como é que isso funciona? Você abastece ele com os seus materiais de estudo, PDFs, vídeos, pesquisas no Google. Você sobe para o Notebook LM tudo aquilo que você quer aprender, que você quer estudar, e aí você vai dando os comandos para ele, para indicar o que você quer fazer com isso e como você quer aprender isso. Então a magia toda acontece quando você alimenta o Notebook LM com as suas fontes de informação, porque ele vai conseguir ler, compreender e, o mais impressionante, interagir com você a partir desses materiais que você está entregando ali para ele. Ó, então essa é a tela inicial aqui do Notebook LM. Aí você pode criar um new notebook, create new notebook, tô criando aqui agora. E aí ele já te diz aqui, ó, adicione as fontes, add sources. Então aqui as possibilidades são infinitas. Como eu te disse, tu pode subir um Google Docs, por exemplo, anotações suas, um livro que você tenha em documento no Google, o seu TCC, o TCC de alguém, enfim. Ou então o Google Slides, é uma apresentação que você tem salva aí. Ou então um link de um site, ou de um vídeo do YouTube, ou até colar um texto que você tem escrito, ou subir aqui, né, upload sources, colocar um PDF ou arquivos que você tenha já salvos no seu computador. Eu vou começar fazendo esse teste simples aqui que eu te falei do podcast do YouTube. Então, o que eu fiz? Ó, peguei esse vídeo aqui, meu do YouTube, vou pegar aqui o link e eu vou compartilhar aqui no Notebook LM para ver o que ele consegue ler desse vídeo. Então ele consegue ler os vídeos, isso que é muito legal. Então eu coloquei aqui nas minhas configurações língua portuguesa, então ele tá aqui descrevendo perfeitamente o que eu falei no meu vídeo, um resumo já do meu vídeo. Então o vídeo fala sobre a disparidade entre a compreensão auditiva e a fluência na fala em aprendizes de inglês. A criadora do conteúdo, Karina Fragoso, argumenta que essa diferença é natural, etc, etc. Então ele tem esse resumo aqui. Então eu posso, por exemplo, a partir desse vídeo, clicar para criar um mind map, um mapa mental sobre esse conteúdo que eu fiz. Ó, olha que lindo isso aqui. Aí eu clico e já tem aqui um mapa mental para eu estudar e entender o que eu tô falando aqui nesse vídeo. Então, entender inglês versus falar inglês. Por que você não entende? Por que entende, mas não fala? Críticas à teoria do silent period. E aí você vai clicando aqui com todos os tópicos como um mapa mental mesmo para você ir entendendo sobre o que esse vídeo fala. Claro que eu tô falando de um vídeo que nem é muito uma videoaula, sou eu discutindo
dessas teorias, mas imagina se fosse uma videoaula. Você poderia clicar para ele fazer esses mapas mentais para você estudar e organizar. Por exemplo, uma videoaula de história para a prova do Enem, por exemplo. Ele vai fazer todo o mapa mental para que você consiga estudar, ver todo aquele resumo de uma forma organizada. E aí aqui eu cliquei em Generate Audio. Eu posso gerar um áudio, um podcast, como eu te falei, sobre qualquer material que você subir aqui. E olha que interessante, você pode subir, por exemplo, 10 PDFs, 20 PDFs e falar, olha, eu preciso entender esses 20 PDFs aqui. São conteúdos que vão cair na minha prova ou são conteúdos que eu tenho que saber para minha reunião da minha empresa e eu não consegui ler. Então, lê isso aqui para mim e organiza isso num podcast para que eu consiga escutar no carro, no trajeto até o meu serviço. Gente, se isso não é revolucionário, eu não sei o que isso é. Eu realmente fico muito impressionada, muito empolgada com esse tipo de material, né? Então, ele tá gerando aqui, ele pode demorar um pouquinho para gerar o áudio, mas vale a espera, né? Você pode colocar aqui, ele ainda diz assim, no need to stick around. Então, você não precisa ficar aqui. Eu gerei aquele outro podcast que eu mostrei para vocês antes em inglês. Você pode selecionar aqui nos settings, na configuração, a língua, né, que você quer que esse áudio saia. Também os resumos saiam aqui. Você quer que saia em português, quer que saia em inglês, então aí você vai brincando com os idiomas. Eu pedi para gerar em inglês aquela vez. Agora eu tô gerando em português. Vamos ver como é que ele se sai. Enquanto ele vai aqui gerando, eu vou te mostrar que você também pode gerar um study guide, ou seja, ele pega todo o conteúdo do meu vídeo, e lembrando, do meu vídeo ou do meu PDF ou de qualquer coisa, de 20 PDFs que você subir, e ele vai gerar aqui um guia com quiz de perguntas curtas, gabarito do quiz e todo o resumo do que foi falado no vídeo. Além disso, você pode gerar uma linha do tempo, né? Ele vai dizendo passo a passo o que foi falado nesse trecho e vai resumindo isso de forma extremamente organizada para te guiar. Linha do tempo detalhada dos principais eventos. Década de 80, teoria de Silent Period. E aí depois ele fala quais são os personagens desse vídeo aqui. É um narrador, que é a Karina, uma figura com 20 anos de experiência de ensino no inglês para brasileiros, atua como pesquisadora na área de aquisição de línguas estrangeiras. Caramba, ele tá sabendo bastante sobre mim, viu? E aí coloca todas as outras pessoas que são mencionadas, tudo separadinho e organizado. Então, enquanto ele tá gerando aqui o podcast, vamos pensar como que você poderia usar isso para aprender inglês, por exemplo. Você pode pegar um vídeo de uma notícia em português, ou uma fofoca, uma coisa bem boba que você tem interesse de escutar, porque a gente gosta de uma fofoquinha, uma coisa das celebridades ou coisa assim, e tá lá em português. Em vez de você escutar isso em português, que você não vai estar aprendendo nada pro seu inglês, você pode pegar esse vídeo, jogar aqui no Notebook LM e pedir, gere esse conteúdo em um podcast em inglês. E aí você escuta essa fofoquinha em inglês, você pode baixar o áudio e escutar para entender essa notícia em inglês, por exemplo. Ou então, lembra que eu sempre falo que quando você tem dificuldade de entender inglês, você pode escutar algo que você já tem escutado em português? Então, por exemplo, você já assistiu a um vídeo no YouTube de um youtuber brasileiro que você gosta muito sobre um review, uma crítica de uma série que você assistiu. Então, você assistiu esse conteúdo em português já. Você pode agora pegar o link desse vídeo em português, jogar no Notebook LM, pedir para ele gerar um podcast em inglês, e aí mesmo que você não tenha ainda a língua suficiente, o idioma suficiente para entender 100% do que foi dito, você já vai ter uma base, porque você já escutou esse conteúdo em português e agora você tá ouvindo ele em outras palavras em inglês em formato de podcast. Isso ajuda muito a você desenvolver o seu listening. Pausa porque ele gerou aqui o meu podcast em português. Vamos ouvir juntos aqui como é que ficou. Olha, quem tá aprendendo inglês, quase certeza que já passou por isso, né? Por qual situação? Aquela de tipo, você entende super bem o filme, sabe? Uma música, aí vai ler um artigo, tranquilo. Aham, entendi. Compreensão tá ótima. Exato. Mas aí, na hora de você mesmo formar uma frase, parece que, sei lá, dá um branco, tudo some. É uma frustração clássica. Nossa, sim. Gente, eles respiram, eles fazem... É muito natural, é extremamente natural. Eu fico impressionada. Muito comum mesmo. Então, hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo no material que fala justamente disso. São os trechos da transcrição de um vídeo bem conhecido, lá do canal English in Brazil by Karina Fragoso. Ah, conheço o trabalho dela, muito bom. E o vídeo foca nessa questão da fala, então? Isso. A ideia aqui é tentar entender melhor por que existe essa diferença entre o entender e o falar. Cara! Meu Deus, é sensacional isso. Meu Deus.
Gente, é realmente impressionante. Então imagina o quanto você pode otimizar do seu tempo subindo arquivos aqui pro Notebook LM para ele fazer o trabalho de te trazer em áudio, em linha do tempo, em mapas mentais, em quiz para você entender, questionários para você estudar. E é claro que dá para você fazer isso de diferentes formas, não só usando o podcast. Você pode, por exemplo, subir arquivos de um livro de gramática e pedir, me explique aqui, de acordo com esse livro, como que eu uso o simple present, por exemplo. E você pode ir adicionando fontes aqui, olha, como eu tô clicando aqui, add, você pode colocar mais e mais fontes que você já tenha, que você queira descobrir, ou até discover sources, né? O que você tá interessado em descobrir. Eu vou botar aqui, teoria do crashing para aprendizado de idiomas, que é o assunto ali do meu vídeo, né? E aí ele me deu algumas sugestões aqui, né? Inclusive artigos científicos, imagina se eu tivesse isso na época do doutorado, ia ser muito mais fácil estudar. Eu importo 10 fontes aqui, eu posso pedir para ele gerar um novo áudio com base em tudo isso, resumindo para mim, ou então criar os mapas mentais, guia de estudos, timeline e tudo mais a partir de todos esses conteúdos. Então eu quero que você imagine agora você estudando para o Enem e você não entendeu uma pergunta. Você está estudando ali para a prova, você viu a resolução, mas não entendeu. Você sobe a explicação da resolução e aí você pede, eu não entendi essa questão. Me explica a resposta. Me mostra um mapa mental. Cria um podcast só para essa questão, para eu entender melhor. Explique como se fosse para uma criança de 10 anos. Isso foi sugestão do Gustavo Guanabara, que é meu amigo que deu uma palestra sobre o Notebook LM do curso em vídeo, canal maravilhoso, inclusive. Ele trouxe vários insights a respeito dessa ferramenta num evento que eu fui sobre o Notebook LM, por isso que eu tô trazendo esse assunto aqui para vocês com tanto entusiasmo, né? Pega um livro, por exemplo, um livro em inglês, que você tem em PDF ou que você tem salvo em algum lugar, sobe ele pro Notebook LM, fala, agora me resume isso daqui num podcast, me resume em texto também, cria perguntas de interpretação para saber se eu realmente entendi sobre o que esse livro tá falando, sobe um texto que você escreveu em inglês e pede para ele, tem erros de gramática nesse meu texto? Corrige o meu texto aqui em inglês e já cria uma proposta de exercícios para que eu melhore e corrija isso que eu errei aqui nesse texto, para que eu entenda melhor como eu posso melhorar. Então as possibilidades são infinitas e esse vídeo aqui é mais uma apresentação, uma introdução sobre o que você pode fazer com essa ferramenta, tanto para estudar inglês, aprender idiomas, mas também para estudar qualquer assunto, entender qualquer livro e escutar sobre qualquer tópico através de inteligência artificial. Mas eu quero saber nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre o Notebook LM e como você usaria ou usa essa ferramenta com base no que a gente viu aqui. Você pode me trazer novidades, contribuições, vamos usar os comentários aqui pra gente descobrir juntos o que a gente pode fazer, até onde a gente pode chegar com essas ferramentas que estão chegando aí para facilitarem a nossa vida. Se inscreve no English in Brazil, porque aqui tem dicas e aulas de inglês toda semana. Eu sou a Teacher Karina e a gente se vê no próximo vídeo.